Amados, boa noite. Boa noite. Que a paz, que o amor de Jesus nos envolva a todos. Que possamos aproveitar os instantes que aqui estamos para nos reabastecermos na força, na fé, na esperança e no desejo sincero de trabalhar, não apenas pelo nosso progresso, mas pelo progresso da humanidade, para que possamos avançar a passos largos, vencendo tantas dificuldades momentâneas que nós vemos por toda parte. Corações aflitos, corações sofridos, guerras, fome, desespero em alguns corações, e nós naturalmente temos o compromisso de alguma forma colaborar. Se não pudermos colaborar estando presente e auxiliando, que possamos ter no nosso coração, na nossa mente, vibrarmos por todos que sofrem, para que possamos, da melhor forma possível, atravessar esses momentos, superando e nos tornando melhores, com mais capacidade de enfrentar os desafios que naturalmente são para que possamos crescer, que possamos nos desenvolver e cada vez mais fortalecer a nossa fé. Na noite de hoje, nos foi dado como tema da Gênesis, o capítulo 13, e o item que fala: o Espiritismo não faz milagres. Enquanto eu lia esta lição, logo o título me fez lembrar que, se por acaso alguém abre primeiro esse livro e nesse capítulo, talvez essa pessoa não se dispusesse a vir à casa espírita, a estudar a doutrina dos espíritos, porque muitas vezes, mesmo nós, buscamos milagres, aqueles que derrubam as leis, aqueles que transformam em um segundo as situações mais variadas de dificuldades, sofrimento, em bem-estar. E nós sabemos que, de acordo com o título, não é bem assim. Kardec começa esse capítulo dizendo que, naturalmente, cada ciência, cada conhecimento, ciência no sentido de conhecimento que é proposto, cada um que chega trazendo, desbravando horizontes, fazendo que nós possamos conhecer coisas que antes nós não conhecíamos, não tínhamos conhecimento, não sabíamos. E se mesmo hoje, com a quantidade de informações que nós podemos ter em rápido espaço de tempo, ainda o nosso conhecimento é muito pequeno. Nós temos informações variadas sobre muitas coisas, mas nem sempre nós temos em profundidade o conhecimento do que nós observamos só superficialmente. E para que a doutrina traga para nós o milagre que ela diz não fazer, porque ela compreende e nos ensina a compreender que milagre, de acordo com o pensamento de muitos, é algo completamente sobrenatural, é algo que vem e que vence, que supera o que está proposto, as leis que estão propostas, transformando aquela situação. A doutrina nos ensina que, neste sentido, não existe milagre. Porque as coisas que acontecem, que muitas vezes são tidas por miraculosas, naturalmente só são para a nossa ignorância, que não consegue compreender as leis que regem o universo. E isso nós podemos constatar nos mais variados aspectos, nas mais variadas ciências. Enquanto nós não conhecíamos a lei de gravidade, mas a gravidade existia. Para nós é um completo mistério. Qual a razão de nós não cairmos, por exemplo, da Terra, uma vez que estávamos assim na sua superfície? Mas à medida que a ciência trouxe explicações e que nos mostrou a lei de gravidade, passou-se gradativamente as pessoas, de acordo cada uma naturalmente com o seu empenho, porque nós sabemos que ainda nos dias de hoje há pessoas que absolutamente admitem o que a ciência já comprova, de fato,
Então, mas para as mentes que se propõem a estarem abertas para aprenderem com o que a ciência nos traz a cada época, naturalmente é uma coisa completamente natural. Então, Kardec traz esse capítulo nos dizendo que, então, para muitos, os fenômenos espíritas seriam fenômenos sobrenaturais. E ele nos diz, sobrenaturais por desconhecermos as leis. Entretanto, nada existe mais natural do que seres espirituais de encontrarem meios para se comunicar com os que estão na matéria. Na verdade, essa comunicação sempre existiu. Nós, aqui, na verdade, não tínhamos conhecimento profundo, não sabíamos exatamente, não tínhamos nomenclatura adequada. Mas esse intercâmbio, independente de nós considerarmos como sobrenatural, ele sempre existiu. E nós, com a luz que a doutrina traz, compreendemos que ainda aquelas leis que nós não conseguimos assimilar, ainda aquele conhecimento que não nos restrito para nós, porque não conseguimos ter o alcance mental para entender, ainda assim não é milagre. Simplesmente está sendo produzido um fenômeno por seres que podem, naturalmente, com os fluidos necessários, utilizando de mecanismos que conhecem, fazer coisas que para nós podem parecer muito estranhas, como, por exemplo, se estivéssemos aqui agora e as cadeiras começassem a flutuar, talvez nós nem ficássemos, porque alguém poderia se assustar com o fato das cadeiras flutuarem e dizer, está acontecendo uma coisa muito estranha. Mas, na verdade, o estranho é a falta do conhecimento, é a falta de compreensão para saber quais os mecanismos que são utilizados para que algo possa ficar suspenso sem que tenha ninguém segurando e sem derrocar nenhuma das leis que existem. E o milagre realmente consiste em que as coisas estejam sempre sendo proporcionadas, independente da nossa ignorância. Nós vamos, em todas as épocas que vivemos, tendo a oportunidade de abrir um pouco a nossa compreensão e alcançar uma compreensão que vai nos dando um maior sustentável. Porque não compreendêssemos que as coisas não acontecem de forma milagrosa, de forma inesperada, mas que acontecem num processo contínuo de crescimento e de desenvolvimento, que nós estamos na casa espírita, que nós estamos envolvidos no estudo dessa doutrina, que buscamos a compreensão, porque nós sabemos que, se desejamos algo, é necessário que nós possamos fazer um movimento para alcançar o que nós desejamos. Isto se emprega naturalmente em todos os aspectos da vida. Fazemos um movimento para buscar aquilo que nos dê a sustentação necessária. E nós, a maioria de nós, nos empenhamos com muito afinco para a conquista do que desejamos. Infelizmente, nem sempre nós fazemos de uma forma promovendo para todos os aspectos da nossa vida essa possibilidade de avançar. Então, nós avançamos em conhecimentos que nos auxiliam nas questões materiais, mas nem sempre nos damos conta de que somos, então, espíritos encarnados com necessidades materiais, trabalhando para o bem-estar material e para o desenvolvimento progressivo do espírito. E que este desenvolvimento precisa e deve estar naturalmente, para que nós possamos ter uma vida com mais equilíbrio, é preciso que ele se dê nos aspectos mais variados. Se não temos o conhecimento da doutrina, se não compreendemos o porquê das situações mais variadas, se não compreendemos por que estamos na casa espírita, por que estudamos e por que nem sempre as coisas funcionam como nós queremos,
passamos muitas vezes a responsabilizar os mentores, os guias e a toda a equipe espiritual, porque não está nos dando o respaldo necessário para que nós possamos ter uma vida mais fácil, mais tranquila, mais sem dificuldades. Na verdade, a tranquilidade nós podemos sempre ter, se trabalharmos para conquistar. Mas as situações, independente da nossa condição social, serão as mais variadas. Os problemas serão de todos os níveis. Todas as situações nós vemos, desde bebês de colo, passando por sofrimentos desde o momento que vêm ao mundo, até pessoas que já estão em situação muitas décadas e prestes a retornar à pátria espiritual com sofrimentos dos mais variados. E nós, quando olhamos para esse título, o Espiritismo não faz milagres, mas o conhecimento que ele proporciona nos traz uma libertação, como nos dizia na mensagem, nos proporciona uma base que não nos torna naturalmente insensível, ou não nos deve tornar insensível, porque precisamos ter a condição humana e sermos fraternos e solidários e o mais amáveis que pudermos, mas precisamos naturalmente compreender que as situações vivenciadas são para que nós possamos alargar os nossos horizontes, para que nós possamos ter uma compreensão. Esta situação que eu vivenciei hoje, se eu vivenciei, que geralmente as situações se repetem nas variadas fases da vida, acontecimentos que já aconteceram quando éramos bem jovens, se repetem. E se nós já temos alguma coisa, já aprendemos alguma coisa, naturalmente nós comparamos hoje como nos comportamos e ontem como nós nos comportamos. Se o comportamento de hoje for igual ao que foi de ontem, é muito provável que este acontecimento volte a se repetir, porque nós estamos para progredir. E se eu me comporto hoje com o mesmo comportamento de que eu, quando eu tinha, por exemplo, 20 anos, está em algo muito errado. Tem gente que gosta de dizer, eu sou o mesmo sempre. Lastimável. Porque nós sempre devemos estar em movimento. A vida é movimento, intimamente há movimento e há também o desejo de despertar, de progredir e crescer. E como a gente consegue perceber esse crescimento? Como a gente consegue fazer o que a doutrina nos proporciona muito mais, com muito mais eficácia do que qualquer milagre, mesmo que fosse completamente sobrenatural. Vamos pensar na época de Jesus. Diversas curas, ele fez coisa completamente normal para a natureza e para a evolução de Jesus. Milagre algum, simplesmente impossibilidades que ele já houvera alcançado. Mas, para os nossos olhos à época, total milagre. Mas todos esses milagres proporcionados, que foram curas físicas, materiais, sempre eram acrescidas à frase, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A maioria aconteceu coisa pior, porque não tiveram o movimento de fazer a cura essencial, a cura do espírito que somos. Então, quando nós estamos na casa espírita, quando nós participamos de reuniões, de encontros, passes, água fluidificada, leituras inúmeras, mas não fazemos o trabalho de fazer com brilhe a vossa luz, ainda que seja mínima, que seja aquela lanterna quase apagando, mas a luz precisa vir de cada um de nós, porque a luz do outro pode me encantar, pode me revoltar, pode fazer inúmeras coisas dependendo de como eu estou me desenvolvendo. Entretanto, a luz que nós conseguirmos desenvolver em nós, ainda que seja de uma lanterna
com a pilha já acabando. Ela não está acabando, ela está crescendo. E é essa luz que vai proporcionar justamente essa direção interna de perceber o movimento que nós precisamos fazer para entender que todas as coisas, todos os desenvolvimentos, o nosso individual, o lugar onde estamos, do lugar onde nós estamos colocados, do país que nós estamos, do universo, depende do movimento de cada um de nós. E nós vemos corações cheios de esperança, buscando muitas vezes o milagre que não existe na doutrina, porque nós compreendemos que as leis estabelecidas por Deus são perfeitas e elas são para todo o sempre, porque elas já eram perfeitas desde que foram criadas. Nós conhecemos algumas, outros não temos nem ideia, porque o curto espaço da nossa encarnação não nos permite conhecer em profundidade nem ao menos os mecanismos geológicos da Terra. Imagine conhecer em profundidade o desenvolvimento do espírito que somos. Sabemos que viemos do simples e ignorante. Temos noção de que por muito tempo nos acomodamos. Em dado momento, começamos a perceber que era preciso ser feito algo. E aportamos a casa espírita. Aqui estamos, envolvidos em um ambiente de luz, em uma literatura riquíssima. As oportunidades são das mais variadas, mas o esforço há de ser individual. Por mais que esse ambiente esteja preparado, por mais que as luzes emanem do alto sobre cada um de nós, vamos receber e vamos ficar apenas com o que nos esforçamos por fazer. Todos estão sendo assistidos. Como nós chegaremos às nossas casas depende de como nós estamos recebendo e conduzindo esta situação. Não basta saber da luz, não basta saber da espiritualidade, é preciso nos entender como espírito. É preciso compreender que este trabalho de transformação precisa ser feito para que nós possamos colaborar com aqueles que ainda não conhecem nada. Como nós podemos colaborar com quem não conhece ainda nada, se diante das situações que nos são apresentadas, nós rogamos a espiritualidade que tire ela de nós, que afaste ela de nós, e não nos lembramos de pedir justamente a resignação e a compreensão de qual movimento precisa ser feito, qual o movimento mais eficaz para que eu possa resolver esta questão, para que eu possa resolver. As bênçãos sempre vêm. Sempre que nós pedimos, para que possamos compreender, possamos entender qual a proposta, qual a melhor maneira de nos conduzir, como nós devemos operar no que está acontecendo conosco, na nossa vida, nos ambientes em que estamos. Vem a possibilidade de acalmar a mente. É uma palavra que nós ouvimos, é uma música que vem, é um livro que nós abrimos assim displicente e nos parece do nada ali está, bem diante de nós, mas não é do nada. É da misericórdia, é do amor e do trabalho. É do desejo que nós nos empenhamos por manter aceso. Porque mesmo diante de tudo que a doutrina nos proporciona, nós ainda não estamos suficientemente maduros e equilibrados para em todas as situações da vida manter aquela sintonia desejada e esperada para podermos deixar fluir em nosso ser as melhores respostas, a melhor compreensão, o melhor movimento. Esse trabalho, esse crescimento, esse desenvolvimento através das leituras, através de buscar o entendimento do que, como eu posso conhecer para viver melhor. Alguns podem dizer,
como Kardec coloca, que há muitos fenômenos falsos, ou seja, não é um fenômeno, é uma dissimulação. Pessoas que se propõem a fazer tal ou qual coisa, mas que é algo simplesmente um teatro para enganar, para falsear. Mas a doutrina não nega que há farsantes, que há charlatões, que há pessoas que julgam que o seu valor está por ostentar o nome de um ser espiritual, mas que já viveu entre nós, que é conhecido, e muitas vezes se trai por não ter naturalmente a capacidade intelectual e principalmente a capacidade moral para refletir a luz que aquele espírito tem através do conhecimento. Não nega, o espiritismo não nega que há falsários, que há pessoas que enganam, que há pessoas que enganam até por não conhecer, porque não conhecem, não estudam, não percebem que muitas vezes o fenômeno é inexistente, é a influência, é estar muito excitado e que provoca naturalmente alguns desequilíbrios na nossa mente e que faz com que muitas vezes nos venhamos a nos conduzir de forma ridícula, que as pessoas percebem e que nós não percebemos. O que pode fazer isso, esses acontecimentos, naturalmente não retira os fenômenos verdadeiros, porque existe, quando nós não temos uma conduta digna e reta no plano material, não teremos no plano espiritual. E ao contrário também é verdade. Então, se eu sou indigna, trapaceira, durante toda a minha encarnação, não vou chegar no plano espiritual como um ser iluminado. Naturalmente, vou chegar com a bagagem que eu preparei. Vou chegar da forma que eu me preparei aqui na Terra. Porque aqui nós estamos colocando em prática e estamos preparando a bagagem que levaremos para o plano espiritual. Então, depende da casa espírita de forma alguma. Depende, então, de algum palestrante que venha do Senhor Divaldo de forma alguma. O Senhor Divaldo pode iluminar ele mesmo com o trabalho que ele faz. Nós iluminaremos a nós mesmos à medida do esforço que façamos por compreender e vivenciar a doutrina. E nos conduzir de tal forma que possamos levar para o outro a compreensão que é possível viver melhor, que é possível viver com mais equilíbrio e com mais tranquilidade. Fazer despertar no coração do outro o desejo de conhecer. Todos que vierem conhecer naturalmente perceberão? Não. Porque Kardec já nos dizia na sua obra que crianças recém-saídas da primeira infância podem compreender muito profundamente a proposta da doutrina e pessoas maduras podem não compreender absolutamente nada da proposta da doutrina. Claro, não é compreender em profundidade todas a proposta da doutrina, mas é entender que tem completo nexo, que faz sentido, que traz respostas e que fala ao nosso coração por falar de nossas experiências. Porque independente de nós, se ontem sabíamos ou não que éramos espíritos, somos espíritos. E tivemos inúmeras experiências até chegarmos aqui. E isso naturalmente está registrado e se reflete através da nossa vida, do dia a dia. À medida que nós percebemos que um comportamento não mais serve para mim, não mais é adequado para o nosso estágio evolutivo, nós vamos gradativamente buscando superar. E muitas vezes queremos aí aquele milagre que é para ser instantâneo e que não ocorre. Dr. Bezerra de Menezes ama profundamente a todos nós, se sacrifica para nos ajudar, para colaborar conosco, mas ele não vai poder fazer por nós. Há de ser feito por nós. Então, se eu preciso superar um vício, se eu preciso superar uma dificuldade íntima, terei todo o apoio,
como a gente geralmente tem o apoio da família, dos parentes, dos amigos, temos o apoio integral dos espíritos. Porém, essa transformação, essa metamorfose há de se passar no nosso coração. Então, quando nós abrimos uma página espírita, procuremos entender aquela mensagem na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa compreensão. No Livro dos Espíritos está o início de cada um dos temas, de cada uma das coisas, dos assuntos que a doutrina aborda. Cada uma daquelas perguntas proporciona possibilidades de descortinar mundos inteiramente novos. Mas se nós fizermos uma leitura, como fazemos uma leitura de um romance, porque o romance é muito fácil de ter traços muito marcantes e que a gente fica com aquelas imagens na nossa mente. Mas uma leitura de um assunto, de um tema, precisa de uma reflexão, assim como precisa de uma reflexão um romance que nós percebemos, lemos e nos maravilhamos, mas precisamos entender qual a proposta que há naquela leitura. Justamente que é assim que nós vamos selecionando, porque não vamos, muitas vezes, podemos naturalmente ler todas as coisas que chegarem nas nossas mãos, mas a partir de um olhar, a partir de pelo menos folhear, nós vamos perceber se aquela literatura vai ter realmente um proveito para aquelas minhas horas, ou não, porque o tempo é curto. Mesmo que nós venhamos a ficar 100 anos na Terra, encarnados, não dá tempo de ler, nem ao menos os livros todos que a doutrina, que são muitos. Então, as outras literaturas, claro que nós precisamos conhecer, mas naturalmente selecionamos para aproveitar sempre o que há de melhor para o nosso desenvolvimento. O que nos proporciona essa compreensão de que nós estamos, mesmo que estejamos no momento de lazer, de férias, nós estamos em crescimento. Porque as férias de alguém que já se propõe a estudar a doutrina espírita há de ter um aproveitamento muito mais profundo do que unicamente o espreguiçar material. Enquanto a gente espreguiça materialmente, naturalmente nós refletimos sobre qual a nossa colaboração no lugar onde nós estivermos. Porque podemos e devemos colaborar para que se faça esse movimento e este crescimento. Estamos nesse momento numa praia paradisíaca. Qual o nosso olhar? Quando nós olhamos para essa paisagem maravilhosa, quando nós observamos os peixes, os pássaros e as tantas formas de vida, qual é o sentimento que nos move? Qual é o desejo que nos move? Achamos que todos aqueles seres e todas aquelas possibilidades estão ali simplesmente para o nosso deleite? Ou compreendemos que todo esse conjunto está tudo em movimento e em crescimento para alcançar mais altos patamares? E que assim como Deus, sem derrogar nenhuma lei, mas observando as suas leis, percebe aquele ser unicelular que está agora chegando, ele percebe um arcanjo que trabalha e colabora no desenvolvimento dos mundos, que trabalham para o crescimento, para o desenvolvimento, para o progresso, que aliviam as dores, que se comprometem, podendo estar nas regiões nas regiões celestes, descem aos infernos, às trevas exteriores, para socorrer aqueles que desejam, que estão abertos a alcançarem aquela luz que vem de fora para fazer eu entender e perceber a luz que há em mim. O trabalho que eu preciso fazer, rogar
todos os seres angélicos, a todos os santos, para quem é da Igreja Católica, né? Ordenar a Deus para que tenha outras denominações religiosas. Por ser apenas, poderão até ser úteis, se estivermos fazendo um movimento e pedindo para que tenhamos a força, para que tenhamos a capacidade de observar, para que possamos entender que é possível. É possível construirmos a partir do conhecimento que nos é oferecido. É possível haver uma grande transformação em cada um de nós. Ainda que essa transformação não seja percebida externamente. Porque as pequenas conquistas muitas vezes passam completamente despercebidas para a sociedade, até para os nossos familiares. Mas nós, que durante tanto tempo carregamos as mazelas, que durante tanto tempo nos detivemos cuidadosamente em alimentar cada uma dessas situações, que compreendemos o esforço que estamos fazendo para vencer, nós sabemos. E isto é o ponto fundamental para que a gente possa, a quem mais tem, mais será dado. Então, se nós cultivamos um mínimo de paz e de harmonia íntima com o trabalho, com dedicação, rogando a assistência dos Espíritos, sim, mas sem esperar que eles façam o trabalho, sem esperar aquele milagre que muitas vezes nós fazíamos barganhas para que acontecesse, e tudo bem, porque é a situação. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa, um irmão meu, inclusive, ele é católico, e ele estava muito escandalizado, porque alguém disse a ele que o terço que ele sempre carrega no pescoço era algo completamente inútil, que não teria um valor e um sentido para, de fato, transformar nada na vida dele. E nós ouvimos apenas ouvindo, porque não adianta. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele atende aquela criatura. Ele atende, porque a fé que Ele deixa se mover por uma fé, ainda que seja um instrumento. Como nós, como vamos tomar um passe, naturalmente o passe está acontecendo, nos traz alívio naquele momento, se nós estivermos receptivos e se estivermos dispostos a conduzir isso para a nossa vida. Se não estivermos receptivos, não receberemos. Então, aquela pessoa que está com aquele terço no seu pescoço, e de fato, ele confia, e tem uma fé ardente naquela situação, ele é amparado naquela situação. Se de fato tiver. Mas se estiver achando que num passe milagroso, que numa situação vai ser retirada das dificuldades do seu campo material, naturalmente não vai. Também não vai para nós, não vai para ninguém. Mas é importante para que possamos ter um movimento de conquistar. Deus atende onde nós estivermos e aonde nós dirigirmos sinceramente o nosso coração para Ele. Vemos através das obras espíritas, equipes de trabalhadores na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas e até nas boates, nos ambientes onde nós pensamos nunca uma pessoa iria para um tipo de ambiente desse. Os espíritos tanto vão aqueles que querem perturbar, como vão aqueles que querem evitar problemas, que querem de alguma forma amparar seus tutelados. Então os espíritos estão onde existir sofredores, não fazendo milagres, mas procurando estabelecer uma conexão para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos compreender a força e o valor que temos, porque somos todos filhos de Deus, temos um potencial a ser desenvolvido e que é lentamente desenvolvido e que é compreendido pelos Espíritos, que é compreendido perfeitamente por Deus, que nos aguarda, que nos espera até o último dos atrasados. Ele aguarda,
Ele não nos criou para o fracasso, para a queda, para o infortúnio. Ele nos criou para que nós possamos transformar as nossas vidas num contínuo milagre, mas um milagre do trabalho, do esforço, do conduzir-se pelos caminhos que nós sabemos ser os melhores, o mais adequado para nós. Então, que possamos, com todo o conteúdo que a doutrina nos oferece, transformar gradualmente a nós mesmos, buscando essa compreensão íntima, porque só a compreensão degustar cada uma das mensagens, cada uma das passagens, vai nos dar a sustentação para as horas que nós queremos um milagre instantâneo, uma coisa, uma transformação, e que não virá. E se nós não tivermos esta base sólida, muitas vezes nos mudamos de casa e dizemos ali não resolve nada. Como se por acaso aqui fosse algum cartório, algum lugar que a gente vai para resolver um problema, a gente sai de lá com a solução do problema resolvido. Nós não estamos na casa espírita para que a casa resolva os nossos problemas. Nós estamos para aprender a ter discernimento, a entender que a proposta é conhecer. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Estamos longe desse dia de conhecer a verdade, mas a capacidade que nós temos nesse instante de conhecer o que é possível para nós, se nós fizermos isso, já teremos uma vida muito significativamente melhor, intimamente, do que tínhamos nessa mesma encarnação. Não precisa de outra. Sabemos mais ou menos pelo que acontece conosco hoje, pelo que nós pensamos e agimos. Mas nesta mesma encarnação, nós já temos uma condição de avaliar como era minha casa íntima, como era que eu lidava com as situações, qual foi a transformação que eu operei no meu coração, na minha mente, como eu me comporto com relação aos meus irmãos em humanidade. Será que eu quero apresentar e quero mostrar como se nós fôssemos um patamar acima do que outras? Evidentemente não deve ser essa a nossa política. Porque Jesus não trouxe religiões, Ele trouxe o amor, vivenciou o amor e nos convidou a amar. Algum dia não teremos religiões, nos diz os Espíritos, mas teremos então o amor implantado em toda parte, na Terra e em cada um dos mundos que giram na nossa galáxia e nas outras tantas galáxias que vibram, trabalham pelo universo afora e que naturalmente pode ser as nossas moradas amanhã ou depois, à medida que nós crescemos. Então que possamos realmente transformar as nossas vidas com trabalho, com determinação, com amor, com caridade e aproveitando o milagre que faz a doutrina, nos proporcionando conhecimento. O conhecimento abre a nossa mente e com a mente aberta nós podemos com certeza viver muito melhor. Obrigada, meus irmãos.